Qual é a rema de hoje? A rema de hoje nós estamos falando sobre o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E estamos compreendendo de que nesse terceiro vídeo, estamos entendendo de que o pecado contra o Espírito Santo só pode ser cometido por pessoas que conhecem Ele, ou que conheceram, pessoas que tiveram noção com a obra dele, que sabem o que ele faz, sabem por que ele veio, pessoas que têm uma noção sobre a terceira pessoa da Trindade, pessoas que têm uma noção de que é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. São pessoas que já ouviram falar, portanto elas sabem dentro de si de que o Espírito Santo, Jesus falou sobre o Espírito Santo. Pessoas sabem que Jesus falou, fez menções sobre o Espírito Santo, como Jesus falou: olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos, enviarei o Espírito Santo que vai ficar convosco e estará em vós. Pessoas que pecam com o Espírito Santo, eles já ouviram falar sobre o que Jesus diz do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos guiaria em toda a verdade, que é o Espírito Santo que iria nos ensinar todas as coisas. Pessoas que pecam contra o Espírito Santo sabem e têm noção de que é o Espírito Santo que não vai glorificar a si mesmo, mas ele vai glorificar a Jesus, como Jesus falou sobre isso. Pessoas que pecam contra o Espírito Santo são pessoas que já ouviram falar e já sabem, talvez já tenham experimentado da pessoa do Espírito Santo um fruto que nasce do Espírito Santo. Pessoas que pecam contra o Espírito Santo são pessoas que já ouviram falar dentro do texto bíblico, quando Jesus diz: olha, eu vou enviar o Paráclito, vou enviar o Consolador, que é o advogado, que vai estar do lado de vocês, ali no momento da luta, na dificuldade. Pessoas, meus irmãos, que pecam contra o Espírito Santo, são pessoas que sabem da obra do Espírito Santo, que foi o Espírito Santo que falou para o apóstolo Paulo: não entre, ainda que você esteja dentro da região da Ásia, não se aprofunde mais para dentro da Ásia, eu não quero que você fale aí. Então, as pessoas que pecam contra o Espírito Santo sabem muito bem o que o Espírito Santo faz, sabem, reconhecem ele como uma pessoa. Mas aí um dia, levado por tentações, deliberadamente, essas pessoas, elas falam: eu não quero mais, eu quero viver uma nova vida, ou voltar para a velha vida, porque a nova vida só há em Deus, só há em Jesus. Não há a única outra vida que há fora de Jesus é a velha vida. Não há vida nova sem Jesus. Sempre o retrocesso a uma vida velha. E aí essas pessoas, deliberadamente, elas tomam uma decisão na vida de abandonar Jesus, de abandonar a igreja, de abandonar seus irmãos, sua família, abandonar os princípios bíblicos, abandonar a doutrina, abandonar o Senhor, abandonar tudo aquilo que ela aprendeu desde que ela aceitou Jesus, desde que ela foi batizada, desde que ela viveu dentro da vida da igreja, desde que ela foi crescendo. E aí, se essa pessoa tinha um dom, ela deliberadamente não quer mais exercitar esse dom. Se ela tinha um talento, esse talento agora deliberadamente ela quer usar esse talento para uma outra coisa, em uma outra área, para os seus fins próprios, para o seu próprio comércio, ou para o comércio do seu próprio ego. Então, pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, primeira coisa que nós precisamos entender é que elas sabem quem é o Espírito Santo. E a partir do momento que elas sabem quem é o Espírito Santo, elas no seu comportamento, em seus atos, elas estão dizendo: eu não te quero mais, Espírito Santo. Eu te rejeito. Eu te nego. Assim como o filho pródigo deliberadamente abandonou os seus pais, sua família, assim também a pessoa, ela deliberadamente, ela diz: eu não quero mais o Espírito Santo dentro de mim, eu não quero ele mais na minha vida. E aí ela toma decisões, e aí ela começa a entrar em um nível de vida, em um comportamento,
em um estado de vida, em um estado emocional, em um estado comportamental. Aí você começa a ver comportamentos que são blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando alguém pergunta a ela, mas e o Espírito Santo? Aí essas pessoas falam, mas aquilo é mentira, mas não é assim não é bem assim não, esse negócio de dons, esse negócio de talentos, esse negócio de ficar no Espírito, de ficar cheio de Espírito, aí ela começa a usar uma porção de argumentos, começa a usar limitações da meninice de pessoas que não souberam e não sabem lidar com a obra do Espírito Santo em si, e elas começam a pegar aquela limitação daqueles indoutos, daqueles meninos, daquelas pessoas que ainda não sabem trabalhar com o dom, com o talento, ainda não sabem ter um autocontrole sobre as suas emoções, e elas começam então a apontar. E elas começam então a falar, aquilo é da carne, aquilo ali é do diabo, aquele negócio de língua estranha, aquilo não existe não, e aquilo ali é tudo mentira, até eu também já fiz isso também. Aí elas começam a se incluir e descer o nível daquilo que ela sabe, que ela esteve lá, ela foi usada por ele, o Espírito trabalhou, permitiu até as suas meninices, permitiu até as suas emoções, porque ainda estava crescendo em vida, ia ser discipulado, ia ser ajudado, e cada um tem um nível de maturidade dentro da vida da igreja. Mas aí elas pegam pontos falhos, limitados das crianças espirituais, e elas começam a dizer que aquilo ali é do diabo, dizer que aquilo ali não é do Espírito, e aí começam a distorcer a Bíblia pelo seu bel prazer, para poder bombardear suas mentes com o engano de Satanás, com o engodo de Satanás, que agora está enchendo a mente dele, como encheu a mente de Judas, para se voltar contra o próprio santo, e ao ponto de negar, de vender, de chegar ao extremo, como Saul, que depois de estar cheio do Espírito Santo, ele peca, ele se volta e começa em um declínio, e vai procurar Deus no domingo, não encontra, depois tenta falar, não encontra, depois vai procurar até uma cartomante, uma feiticeira, ou seja, só blasfêmia contra o Espírito Santo, pessoas desviadas. O crente desviado são esses que blasfemam contra o Espírito Santo. São esses que falam mal dos dons de Deus. São eles que falam mal da revelação, da profecia, falam mal da língua estranha. São eles que falam mal das visões que Deus dá, das manifestações do Espírito Santo na vida e na congregação e na vida de pessoas. E volto a falar, assim como o pai tem paciência com um filho que está engateando, o Espírito Santo também tem paciência conosco que estamos engateando na vida de fé. Paulo diz que nós éramos meninos, deixávamos as coisas de menino para sermos adultos há um tempo. Paulo fala, vos criei com leite, mas agora quero dar uma comidinha mais pesada para vocês, uma comidinha mais sólida, a um nível de crescimento espiritual. Mas eu não posso pegar esse nível aqui da meninice e dizer que isso aqui é do diabo, porque eu sei que aquilo ali foi do Espírito. Percebe então que como a blasfêmia contra o Espírito Santo só pode ser praticado por pessoas que conheciam a causa daquilo ali, e deliberadamente elas, para satisfazer o desejo da sua mente, do seu ego, do seu orgulho, para satisfazer e para se manter no nível de pecado que eles decidiram ter e fazer, para esse nível de pecado que eles querem agora voltar a praticar, né? Então eles tentam fazer o quê? Eles tentam se voltar, mas se voltam contra quem? Se voltam contra o Espírito.
E aí eles ultrapassam o limite da pessoa do Espírito. E aí você diz, mas pastor, mas por que não tem perdão para essa pessoa? Porque quem peca contra Deus tem Jesus. Quem peca contra Jesus tem o Espírito Santo. Mas quem peca contra o Espírito Santo não tem a quarta pessoa da Trindade. Não tem ninguém que é por ele. Por isso que a Bíblia diz que Saul, não tinha ninguém mais por Saul. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de Saul, saiu, ele blasfemou contra o Espírito Santo saiu dele. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo saiu do rei Saul, lá em 1 Samuel capítulo 16, o capítulo 17, diz que o espírito maligno, diz que um demônio entrou em Saul, e ali ele começou até que ele vai procurar a feiticeira, e depois, uma semana depois, está ele e os seus filhos mortos. A blasfêmia contra o Espírito Santo é cometido por crentes desviados, crentes que deliberadamente quiseram ou desejaram, tomaram a decisão de abandonar ao Senhor, de abandonar a igreja. E aí entra aquela palavra que eu falei no primeiro vídeo: eles se apostataram da fé, seguindo doutrina de demônios. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles procurarão mestres, pessoas que falam o que eles querem ouvir. O apóstolo Paulo diz que eles terão comichão no ouvido, ou seja, vão procurar pessoas que venham afagar o seu ego, manter o seu orgulho, que não venha bater de frente com eles, mas que possam deixá-los confortavelmente dentro dos seus níveis de pecado que eles deliberadamente decidiram ter, fazer e praticar. E aí se voltando contra o Espírito, porque o Espírito não compactua com o pecado. Aí essas pessoas precisam fazer o quê? Precisam falar mal do santo, precisam negar a obra que só o Espírito Santo faz na nossa vida. E quando essas pessoas negam a obra do Espírito na nossa vida, elas se voltam contra ele. Se voltando contra ele, horrenda coisa é, irmãos. Por isso que você vai ver muitos crentes desviados, na sarjeta, acabados, destruídos. E quando você tiver a infelicidade de conversar com alguns desses, você vai ver o que eles vão falar. Eles vão falar mal da obra do Espírito, eles vão falar mal diretamente do Senhor, vão falar, ou seja, estão em um estado de blasfêmia contra o Espírito, porque eles negam dentro de si o início, o nível de trabalho do Espírito Santo, desde os primeiros momentos que nós aceitamos Jesus até mais à frente, quando nós vamos amadurecendo. Então, cuidado para você não blasfemar contra o Espírito Santo. Cuidado, porque hoje em dia tem muitas pessoas blasfemando contra o Espírito Santo, brincando, escarnecendo da obra de Deus, escarnecendo de profecia, escarnecendo das línguas estranhas, escarnecendo dos dons espirituais. Como é que eu posso escarnecer de algo que está nas mãos do Espírito Santo? Que é Ele, que a Bíblia diz que Ele reparte os dons, é Ele que reparte os ministérios, é Ele que reparte as operações, as manifestações. É Ele que trabalha, é Ele que vai fazer, é Ele que sabe como trabalha isso. Como pode eu, para justificar o meu pecado, para justificar a decisão que eu tomei de não querer mais viver na vida da igreja, como pode eu ir para o mundo e lá do mundo eu ficar falando mal da igreja, ficar falando mal de Jesus, ficar falando mal do Senhor, ficar falando mal dessas manifestações do Espírito? E aí volta ao texto, falar que é o Beelzebul. Aí eu volto ao mesmo ponto. As pessoas hoje falam, não, mas aquilo é do diabo. Pessoas que não conhecem a obra do Espírito falam que aquilo é do diabo, justificando o que elas sabem, que aquilo ali não é do diabo. Elas sabem que não é. A questão, irmãos, a questão é o seguinte, é que elas sabem, esse é o ponto. Quando eu falo daquilo que eu sei,
eu sou responsável por aquilo. Então, que eu e você possamos ter temor, ter tremor e ter pavor de pecar contra o Espírito Santo. Não peque contra o Espírito Santo. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Não fale mal das coisas que você não conhece. Não fale mal, não aponte, não fale mal daquilo que você não conhece. Não fale, não fale, não fale, não fale. Porque o Espírito Santo, você pode fazer algo que é terrível. O quê? Entristecer o Espírito Santo. É o que eu vou falar no próximo áudio. Entristecer. Quais são as consequências do entristecer o Espírito Santo? Não blasfeme contra o Espírito Santo. Não blasfeme. Não blasfeme.